Olá, eu sou a Carol Marçal, aqui pro Taco de Mulher e hoje com mais uma tacada de mãe. O meu papo vai ser com a Amanda, lá da Casa Ângela, que é uma casa de parto localizada aqui na zona sul de São Paulo. E para quem não sabe, casas de parto são lugares dedicados a parturientes de baixo risco que desejam protagonizar o próprio parto, esse momento tão importante, esperado na vida de mulher, que é o nascimento, né, de um filho. E lá é um local super humanizado, com profissionais super especializadas. Lá você não vai ter medicação, você vai ter o mínimo de intervenção possível. Enfim, o respeito ao parto, né? Vamos diminuir essas taxas de cesariana. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Dá uma olhadinha. Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Carol Marçal para mais uma entrevista aqui no Taco de Mulher e hoje a minha entrevistada é a Amanda, aqui da Casa Ângela. Eu tô louca para mostrar um pouquinho desse espaço aqui da Zona Sul para vocês. Eu fiz meu pré-natal aqui da minha segunda filha e eu sou apaixonada por esse lugar. Então, vamos lá conhecer um pouquinho? Olá, tudo bom, Amanda? Obrigada primeiramente por você estar aqui com a gente, poder nos receber no Taco de Mulher, tá bom? Essa manhã de sábado, um pouquinho fria, né? Mas obrigada, viu? Imagina, o prazer é nosso. E Amanda, na verdade, eu queria primeiro, vamos lá, começar do comecinho, para você me desmistificar um pouco o que são as casas de parto, como é que funciona, qual a diferença de vou ter um filho numa casa de parto ou numa maternidade. Fala um pouquinho pra gente dessa diferença. Tá. A casa de parto, ela é um modelo muito comum hoje em dia na Europa, por exemplo, né? No Brasil ela ainda não é muito divulgada porque as pessoas ainda sentem mais segurança de ter o filho no hospital, né? Passa essa sensação de que um ambiente hospitalar oferece mais segurança na hora do nascimento do que uma casa de parto, né? Claro. A casa de parto ela é um modelo onde a gente pode atender gestantes e o principal critério é que seja de baixo risco. Principalmente porque a gente não tem aqui uma estrutura de centro cirúrgico em caso de uma eventual emergência, se for necessário realizar uma cesárea, algo assim. Como a casa de parto não tem o centro cirúrgico, então a gente principalmente tem que prezar por esse critério do baixo risco, né? O baixo risco, pelo menos aqui na casa de parto, como aqui na Casa Ângela a gente tem um modelo onde a gente oferece todo um pré-natal, inclusive não só no momento do parto, então a gente consegue controlar essa questão do baixo risco desde o começo do pré-natal. Então a gente vai ver nas questões de glicemia, a glicemia tem que estar controlada, se ela for chegar numa hiperglicemia, uma questão de diabetes gestacional, a gestante já não pode mais ter aqui. Qualquer evidência, qualquer desvio, né? Desvio dentro daquilo que poderia ser um parto normal, vocês já, enfim, já não encaminham essa gestante para Não parto. que uma gestante com diabetes gestacional não possa ter um parto normal, mas ela precisa de um acompanhamento melhor. Vocês já encaminham para outro lugar que não é aqui. Então, toda essa questão a gente já preza, né? Então, gêmeos, diabetes gestacional, um bebê sentadinho. Também vocês não fazem. Enfim, tem todo um relatório para as pessoas, para ficar bem claro, né? Que assim, para se ter um parto humanizado aqui na casa de parto, aqui na Casa Ângela, tem que preencher esses pré-requisitos, esses critérios. Senão, vocês já encaminham para outras... Então, o principal diferencial é esse, né? A casa de parto tem que ter essa característica de baixo risco. Legal. A diferença é que a casa de parto ela tem um ambiente, como você falou, é um ambiente mais humanizado, né? Acolhedor. O hospital, a gente acredita, né? Fundamentalmente que um hospital é um ambiente onde tem que ser tratado pessoas doentes. E uma gestante não está doente. Então o nascimento não pode... Não é todo mundo que enxerga dessa maneira. Então a gente procura ver essa importância, né? A casa de parto é um ambiente que traz uma criança ao mundo e não tem por que a gestante ir, se ela não for de baixo risco, se não for de alto risco, lógico, não tem por que ela ir para um hospital para ter um bebê, onde é um ambiente que tem doença, tem patógenos ali, é um ambiente compartilhado com pessoas que estão doentes, né? Então, então não é salubre trazer um bebê num ambiente assim, né? Cheio de bactérias e vírus. Exatamente. Por isso que parir em casa também são as suas bactérias, são os seus... já está colonizando a criança com... ali que já estão acostumados, então a criança chegando, né, no mais menos contaminado como é de um hospital,
E aqui também a casa de parto ela não tem médicos, então a gente tem obstetrizes e enfermeiras obstetras que estão preparadas para fazer todo um acompanhamento de pré-natal com a gestante, o parto em si e depois do puerpério e da saúde da criança até a primeira infância. E vocês fecham esses pacotes, né? A pessoa pode querer fechar esse pacote de pré-natal, parto, pós-parto, né, com consultas pediátricas, ou não, ela pode pagar tudo separadamente de acordo com... A gente não faz, por exemplo, só o parto. A gente preza que a gestante tem que ter no mínimo 5 consultas pré-natais aqui na casa para ter o parto, até mesmo para a gente avaliar a questão do baixo risco, ter certeza que ela se caracteriza mesmo com baixo risco, e também para a gente ter tempo de conhecer a gestante e a gestante conhecer a gente. Para na hora que chegar no momento do parto, ela já está familiarizada com o ambiente, com as profissionais e tudo mais, né? Amanda, tem uma questão que começou agora em março, né? Foi anunciada, na verdade, pela Denise Mota, que seriam abertas, inauguradas, mais 6 casas de parto em São Paulo. Isso ficou bem forte, né? Que acho que juntou o mês da mulher, aquela coisa toda, aproveitaram para enaltecer. E foi um boom, porque até então muita gente que nunca tinha ouvido falar de casa de parto começou a falar e aplaudir a Denise Mota e tal, porque é uma pessoa super humanizada, que está ali dentro da Secretaria, né, de Políticas para as Mulheres, e foi muito bacana ter esse conhecimento. Mas como é que é isso na prática? Porque eu sei que a Casa Ângela, por exemplo, não faz parte do SUS, né? Vocês não têm vocês não são conveniados, né, com o SUS. Conta um pouquinho disso, como é que é a Casa Ângela, como é que funciona, e na prática, como vocês veem que vai acontecer, como é que é essa questão, como é que vai ser essa questão dessas casas de parto novas em São Paulo? A Casa Ângela, ela não tem um convênio com o SUS, como você falou. Nós tentamos durante muitos anos esse convênio. Inclusive, quando a casa foi construída, logo depois da morte da Ângela, a gente vai falar um pouquinho depois dessa história, né? A Ângela é a fundadora, da casa. Exatamente. Então, logo depois, quando a casa foi construída, antes desse processo todo de construção, a gente conseguiu ir até o representante da Secretaria de Saúde do município de São Paulo, e a gente comentou sobre essa questão da construção da casa, do trabalho que seria feito aqui na comunidade, e eles firmaram um acordo com a gente de que, após construção e depois que a casa estivesse totalmente equipada, viria uma contribuição do município para que uma verba financeira para que a gente conseguisse dar continuidade a esse atendimento. Então, depois disso, a gente foi atrás, né, das parcerias de patrocínio, a gente conseguiu arrecadar dinheiro, principalmente de patrocinadores internacionais. Ai, que bom. Da Alemanha, não? Principalmente. A Ângela era alemã, né? Assim como a Anke, que é a coordenadora hoje da casa, que também é uma alemã, né? Então, eles foram atrás de muitos amigos na Alemanha, conseguiram a verba para inicialmente comprar o terreno, depois para construir e equipar. Lá na Alemanha existem muitas casas de parto? Sim, existem. É outra realidade. A Europa em geral, né? Em geral tem, né? Essa prática já. E aí, depois que a casa estava totalmente equipada, a gente voltou a procurar, né, a Secretaria de Saúde, só que a gestão já tinha mudado. Entendi. E aí depois a gente não conseguiu, eles alegaram que a região aqui da Zona Sul não tinha necessidade de ter uma casa de parto, porque não tinha demanda suficiente, então eles negaram essa contribuição. Eles fazem de tudo, né? Mas aí a casa já estava totalmente equipada e construída, então a gente resolveu da mesma forma abrir as portas em um modelo autossustentável mesmo. Isso foi em que ano? Isso foi em fevereiro de 2012. Tá. E aí foi quando começou o modelo autossustentável mesmo, né? Que a gente conseguiu a verba do pessoal internacional, né? De outras, principalmente hoje a Casa Ângela funciona com 70% de verba internacional das empresas privadas que fazem doações pra gente e 30% de serviços prestados, que são os clientes pagantes, as pacientes pagantes que vêm até nós, né? Entendi. E está assim nesse modelo até hoje. A gente não tem nenhum tipo de parceria com nenhuma instituição pública. Entendi, legal. É bom só para dar essa desmistificada, né? E você acha que essas casas novas de parto, por serem do SUS, vão ter a mesma qualidade que a Casa Ângela oferece? Ou vocês não têm muito esse conhecimento? A gente espera que sim, né? Embora o SUS tenha seus protocolos próprios. Claro.
Esse que é o... E a Casa Ângela, por ser um modelo autônomo, a gente segue os protocolos, evidências científicas e os protocolos, né, que são seguidos, né? Mas o SUS em si ele tem uma restrição maior com relação a isso, justamente porque ele é conveniado com o Ministério da Saúde e tudo mais. Então, mas a gente acredita que sim, por ser uma casa de parto já é uma evolução muito grande, né? Perante a parto hospitalar, a gente sabe a realidade. Querer dar esse pontapé. Já é assim uma alegria muito grande. Já é para ficar contente. Uma vitória. Bom, olha, Amanda, foi muito bacana. Eu sei que o histórico aqui tem muita coisa, né, para contar, mas eu acho que as pessoas podem vir conhecer a Casa Ângela também. O endereço aqui... Rua Mahamed Aguil, número 34, o bairro é Jardim Mirante. Jardim Mirante. Fica próximo ao Terminal João Dias, tem a linha Lilás do metrô, fica na estação Giovanni Gronchi, da linha Lilás. Legal. E tem o nosso Facebook também, tem lá toda a programação, é Casa Ângela mesmo, tem a programação. Casa Ângela. Exatamente. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo com a Amanda lá da Casa Ângela. Se você tá grávida ou tá planejando ter um bebê, passa lá, bate um papinho com o pessoal que você vai ser super bem acolhido, bem recebido, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, queiram me enviar, oi@tacodemulher.com.br. Estarei aqui para responder qualquer dúvida, tá bom? Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. I can change the world.